nova sessão a respeito do livro de Josué, e gostaria de convidar a todos que abrissem as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 14. Nós vamos ler Josué 14, de 6 a 15, e depois vamos ler no capítulo 15, de 13 a 19. Então, começando em Josué 14, de 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. E agora, no capítulo 15, versículos de 13 a 19. O som está muito baixo, tem uma pessoa falando. Josué, capítulo 15, versículos de 13 a 19. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos
por esta noite que podemos dedicar para o estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu nos permite separar esse tempo para ti, para te ouvir, para receber de ti as tuas palavras de vida eterna. Por isso nós rogamos que o teu Espírito Santo possa usar essa oportunidade. E apesar das limitações do que fala e dos que ouvem, o teu Espírito possa fazer que este tempo seja um tempo cheio da tua presença, cheio do teu falar, cheio do teu operar nas nossas vidas, para que Cristo seja formado em nós, para que a igreja seja formada em nós. E dessa forma o teu propósito se cumpra, Senhor. Então, Senhor, eis-nos aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor. Usa a tua palavra, Senhor. A tua palavra viva, como espada de dois gumes. Penetra, divide alma e espírito. Senhor, separa os pensamentos e os propósitos do coração. Revela, Senhor, e estabelece a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos compartilhando sobre o livro de Josué. Estamos falando sobre a conquista de Canaã, como a vida nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme apresentado na Epístola aos Efésios. E temos feito esse paralelo, falando de que a história do povo de Israel, contada no livro de Josué, ela é uma ilustração, uma figura das realidades espirituais que nós encontramos na Epístola aos Efésios. Então, nós vamos ver que aquela conquista que Israel efetuou da terra prometida por Deus, através de Josué e das 12 tribos, a conquista daquela terra, a conquista daquelas cidades, ela representa a vida das regiões celestiais, que é uma vida onde se explora as riquezas que estão em Cristo Jesus. É onde se explora esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essas riquezas, elas nos são dadas, Efésios fala isso, né? Efésios 1-3 fala das riquezas, nós vimos que 5 vezes ali está a palavra riquezas, para que nós, na segunda parte de Efésios, capítulo 4 até 6-9, possamos andar de acordo com essas riquezas, um andar de modo digno da nossa vocação, né? Então, andamos porque temos essas riquezas, porque exploramos, usufruímos dessas riquezas, extraímos dessas riquezas o nosso vigor, a nossa vida, e podemos andar de modo digno dessa vocação. Mas a última parte de Efésios, a partir do capítulo 6, versículo 10, até o 24, até o final do livro, nos mostra que há também um combate nas regiões celestiais, porque o inimigo de Deus não deseja nem que nós exploremos as riquezas, nem que nós andemos de modo digno delas. Por causa disso, estabelece um combate, né? Esse combate é uma luta que não é contra carne e sangue, né? Efésios 6:12, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Tudo nas regiões celestes, né? Então, nós vemos que em Josué é ilustrada essa vida nas regiões celestes que está descrita em Efésios, para que nós possamos compreendê-la melhor, né? Então, nós vimos que estamos vendo as cidades conquistadas. Nos capítulos de 1-5 de Josué, nós vimos todos os preparativos com a travessia do Jordão, o acampamento de Gilgal, né? Esses preparativos são muito importantes e eles contêm os fundamentos para as vitórias de Israel na guerra. Seguida, no capítulo 6, nós vimos a primeira conquista, que foi Jericó, que significa perfume, e aprendemos sobre a fragrância de Cristo, que é conquistada logo no início da guerra de Canaã.
Então, ali nós vemos a primeira dessas riquezas que se encontram nos lugares celestiais. Sabe, irmãos, nós sabemos muito bem que o Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas, muitas vezes, quando nós pensamos em como usufruir dessas riquezas, como desfrutar dessas riquezas, como explorá-las, como chegar até elas, e tudo parece para nós muito abstrato. É por isso que nós estamos estudando estas cidades conquistadas, os nomes dessas cidades. Eles são indicativos muito interessantes do que são estas riquezas. Claro, meus irmãos, nós sabemos que estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. O nosso caráter está sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. E, desse modo, a mente de Cristo, o coração de Cristo, o amor de Cristo, as palavras de Cristo, a obediência de Cristo, a pureza de Cristo, tudo isso deve se tornar a nossa mente, o nosso amor, o nosso coração, a nossa pureza, o nosso andar, o nosso falar. Nós sabemos disso. Mas como será que as riquezas das regiões celestiais, elas se tornam nossas? Quando nós olhamos para o livro de Josué e quando nós vemos essa terra e essas cidades, nós vemos algo desse significado. Então, por exemplo, em Jericó nós vemos esse perfume. E ali nós vemos que o nosso perfume, ele é o perfume de nós mesmos. Ele não pode agradar a Deus, ele não pode dar testemunho de Deus, ele não pode testificar de Cristo para os outros. O nosso trabalho próprio, o nosso esforço próprio, ele só gera suor, cujo odor é nosso próprio. Mas quando o Senhor está em nós, quando nós damos lugar à sua vida, quando nós cooperamos com a sua vida e essa vida se manifesta em nós, então a fragrância de Cristo é liberada e o seu testemunho é dado. Então, por isso, Jericó nos mostra a primeira conquista em Canaã, o perfume de Cristo. Em seguida, nós vemos as batalhas de Ai e Betel. Nós vimos que Ai significa montão e Betel significa a casa de Deus. E nós vimos que há um montão obstruindo o acesso até a casa de Deus, né? E a conquista de Ai significa a liberação da casa de Deus, a manifestação da casa de Deus, da porta dos céus entre os homens. O céu é conhecido na terra por meio da igreja. E sabe-se que pela igreja uma porta dos céus é aberta para que o céu seja conhecido dos homens, né? Então, essa batalha é muito importante nesse sentido. Em seguida, a próxima batalha é quando aquelas 5 cidades atacam a cidade de Gibeão. E, em seguida, depois do pedido de socorro de Gibeão, Josué e o exército de Israel perseguem o adversário. E os adversários fogem na direção sul. E aquilo é uma maneira pela qual o próprio Senhor dirige Israel à próxima etapa da conquista, que é as cidades ao sul de Canaã. Então, nós vemos ali no capítulo 10 que Josué conquista 7 cidades naquela direção, né? Então, quando se completa essa campanha militar, aquelas 7 cidades estão conquistadas, né? Nós sabemos que, se lermos ali no capítulo 10, é tudo muito rápido, né? É uma cidade, depois é outra cidade, depois é outra cidade, depois é outra cidade. As coisas acontecem uma depois da outra, mas nós sabemos, né, que a campanha toda dessas cidades ao sul, e logo depois a campanha do norte, né, que vai aparecendo no capítulo 11, toda a campanha, desde o início em Jericó até o final do capítulo 11, embora pareça tudo tão rápido, na verdade, isso levou cerca de 7 anos para acontecer, né?
três campanhas, né? O centro da terra, com Jericó, Ai e Betel, o sul da terra, com Maquedá, Libna, Laquis, Gezer, Eglon, Hebron e Debir, né? E depois a campanha do norte, com Azor e outras cidades ao redor. Então, todas essas três fases da guerra, em que todo o exército de Israel participou, sob a liderança de Josué, isso levou 7 anos para acontecer. Então, nós vimos que na sessão anterior, aquelas 7 cidades do sul, nós vimos 5 delas, né? O significado espiritual de 5 dessas cidades, que nos ilustram essas riquezas em Cristo Jesus. Então, nós já vimos que a fragrância de Cristo é uma riqueza que se conquista em Canaã, né? O inimigo não deseja que essa fragrância seja manifestada. O inimigo vai tentar impedir, primeiro, que nós acumulemos, que nós guardemos aquele vaso de alabastro para quebrá-lo, de modo que a fragrância encha a casa. Depois, o inimigo vai tentar fazer com que todos pensem que aquilo é um exagero, é uma extravagância, que deveríamos cuidar dos pobres, para que, de alguma forma, a fragrância de Cristo não se manifeste, né? Mas nós sabemos que o desejo do Senhor é que, em primeiro lugar, o seu perfume seja manifestado pelo povo de Deus, e não o nosso próprio. Em segundo lugar, o Senhor deseja que esse perfume manifestado se torne igreja, casa de Deus, porta dos céus. Essa é a segunda conquista. O terceiro lugar, aqui a terceira cidade conquistada se chama Maquedá, né? E nós vimos que ela significa o acampamento dos pastores. E ali ocorre o pastoreio mútuo do povo de Deus, né? Conforme a parábola do Senhor lá de Mateus 24, 42, é ali que cada servo dá a seus conservos o sustento a seu tempo. Veja bem, cada servo dá a seus conservos. Aqui ninguém está falando em relações de autoridade, de função. Cada servo na casa de Deus, ele dá aos seus conservos o sustento a seu tempo. E nós sabemos que esse sustento, esse alimento, ele não é qualquer coisa, né? Ele não é nossa boa vontade, nosso serviço, nossa instrução bíblica, nossos recursos, mas, em primeiro lugar, ele é Cristo. Cristo vivo em nós. E esse Cristo que vive em nós, que cresce em nós, nós repartimos em simplicidade com os irmãos. Isso é Maquedá, o acampamento dos pastores, daqueles que pastoreiam uns aos outros na casa de Deus. Maquedá também significa o lugar onde ocorre a marcação do rebanho. É em Maquedá que o rebanho é marcado. Ou seja, o povo de Deus adquire identidade própria em Maquedá. Se você quer ser identificado como cristão, então você tem que se deixar marcar na comunhão dos irmãos. É nessa comunhão que nós recebemos as marcas de Jesus, das quais Paulo fala em Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A pergunta é se nós já temos essas marcas, irmãos, que elas possam ser feitas na comunhão em Maquedá, o acampamento dos pastores. Nós vimos também Libna, a segunda cidade da conquista do sul, que significa brancura. E nós sabemos que o branco tipifica a santidade de Cristo. Vemos lá em Apocalipse 1:12 que a cabeça e os cabelos de Cristo ressurreto, exaltado, são alvos como a neve, né? E vemos depois, lá, quando o Senhor fala à igreja de Sardes, né? Apocalipse 3:4, né? Ele diz que existem aqueles que, em Sardes, que andarão de branco junto comigo, pois são dignos, né? Então, a santidade é do Senhor, né?
mas a santidade também, porque é dele, se torna nossa, né? E nós andaremos de branco junto com ele, né? Porque a sua dignidade se torna a nossa dignidade. Então, a santidade tem a ver com brancura, com pureza. A santidade está relacionada com separação. Ser santo é ser separado para uso sagrado, né? Uso do Senhor, né? E comentamos também que, hoje em dia, principalmente as gerações mais jovens, elas já nasceram debaixo de uma cultura de imoralidade, de hedonismo, né? Hedonismo é a cultura do prazer, né? É a cultura que diz assim, o principal para mim é a minha satisfação. Eu tenho que estar satisfeito. Eu tenho que estar... eu tenho que encontrar satisfação na minha vida, né? Essa cultura é a cultura que reina nesse mundo de hoje. É a cultura de fazer tudo que pode te agradar. É uma cultura que leva para a imoralidade, para a falta de limites. E, por causa disso, hoje em dia é muito difícil, principalmente para os mais jovens, entender o que é santidade. Por isso que a conquista de Líbna, a conquista da brancura, é muito importante hoje, né? Lembre-se que o Senhor nos ensinou a orar: santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado. A santidade do Senhor, ela deve ser vista na igreja, nas nossas vidas, hoje. Isso quer dizer Líbna, isso quer dizer brancura. Também vimos Laquis, a cidade seguinte, né? Que significa invencível, inconquistável. Esse é o significado de Laquis. E essa cidade nos fala da vida vencedora de Cristo. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o mundo, Cristo triunfou sobre principados e potestades. Ele é o vencedor. Por causa disso, por causa da sua vida vencedora que nos foi dada, hoje podemos vencer. Conforme Romanos 8,37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Hoje podemos vencer, porque ele venceu e nos deu a sua vida vencedora. Lá em Apocalipse 2 e 3, nós temos as promessas aos vencedores da igreja. E ali nós vemos, irmãos, que em todas as épocas da história da igreja, houve vencedores. Em algumas igrejas, como a igreja de Filadélfia, por exemplo, nós vemos que toda a igreja é vencedora. Então, é possível toda a igreja vencer. É possível que uma assembleia local toda seja vencedora, né? Mas, se não for toda vencedora, aqueles que são chamados pelo Senhor devem viver uma vida vencedora, não para si mesmos, mas uma vida vencedora para que a igreja vença. Essa é a promessa. Isso quer dizer Laquis. Laquis é a vida vencedora vivida pelos filhos de Deus. E nós vemos lá em Apocalipse 12 como é que os filhos de Deus vivem a vida vencedora, né? Lá diz que eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram e por não amarem suas vidas de alma diante da morte. Então, essa é a riqueza insondável de Cristo que está lá em Laquis, a vida vencedora de Cristo para a sua igreja. Por isso, Laquis precisa ser conquistada. Gezer significa porção ou divisão. Isso nos fala que em Canaã todos temos a nossa porção, a nossa herança. É um privilégio ter herança em Canaã, ter terra em Canaã, mas também é uma responsabilidade, já que Canaã é uma terra de tantas riquezas, que se nós recebemos uma porção lá, nós temos então uma porção de riqueza que nos cabe explorar, semear, colher, produzir e compartilhar com nossos irmãos e nossas irmãs. Todos em Canaã vão fazer isso, e é nesse repartir da nossa porção que a riqueza de Cristo será distribuída e a igreja expressará a plenitude dessa riqueza no mundo.
Então, Geser nos lembra que na igreja nós temos dons, temos capacidades, temos recursos que devemos desenvolver para servir uns aos outros. Nós não devemos enterrar ou negligenciar aqueles dons e talentos que nos foram dados por Deus. Paulo ensina, inclusive, a que nós busquemos os melhores dons. Se formos fiéis nisso. E a cidade de Eglon nos lembra do vigor espiritual da juventude. E se nós lembrarmos o texto que foi citado de 1 João 2,14, que fala de filhinhos, de pais e de jovens, né? E ali nós lemos que os jovens, né, são fortes, a palavra de Deus permanece neles, e eles têm vencido o maligno. Então, nós vemos como é importante a participação, a contribuição destes jovens na vida da igreja. E nós sabemos como hoje, no mundo de hoje, o inimigo ataca a vida da igreja, tentando despojar a igreja dos jovens. O vigor espiritual do jovem é muito necessário. Por isso, Eglon deve ser conquistado e deve ser mantido. Mas o vigor do jovem, ele não deve estar apenas nos jovens de idade. Ele deve também estar nos mais velhos. Conforme o exemplo de Josué e Caleb, que aos 80 anos estavam entrando para lutar e possuir a terra de Canaã. Então, meus irmãos, é importante que esse vigor espiritual da juventude esteja entre nós. Que a potestade que procura impedir que esse vigor espiritual se manifeste seja posta por terra, seus portões e muralhas sejam derrubados e os gigantes derrotados, para que esse vigor espiritual da juventude esteja presente na vida da igreja hoje e o testemunho seja dado destes jovens que são fortes, que têm a palavra de Deus permanente neles e que por causa disso vencem o maligno. Hoje, nós queremos seguir adiante. Deixamos 2 cidades, conforme falamos na última vez, para o dia de hoje. Daquelas 7 cidades que foram conquistadas como resultado da vitória sobre os 5 reis. Né? Vocês lembram que Josué derrotou aqueles 5 reis e, em seguida, ele seguiu perseguindo aqueles reis. E, na sequência, ele conquistou todas aquelas cidades, né? Maquedá, Libna, Laquis, Gezer, Eglon, Hebron e Debir. 7 cidades. E nós vimos só essas 5 na outra vez, porque queríamos examinar estas 2 últimas cidades, Hebron e Debir, hoje, nessa oportunidade. Então, vamos começar com Hebron. Essas cidades são separadas das outras porque, conforme o texto que nós lemos anteriormente, em Josué 14:15, nós recebemos uma informação adicional sobre a conquista delas na sequência do livro, que está ligada à vida de Caleb. Então, nós lemos no capítulo 14 que acontece ali, se vocês lerem o capítulo 14 inteiro, irmãos, vocês vão ver que no capítulo 14 nós já entramos na distribuição das terras conquistadas para os filhos de Israel. Né? No final do capítulo 11, nos é dito que a terra repousou da guerra. O que significa isso? Que depois que Josué completou as suas campanhas, não havia mais guerra, não houve mais guerra para todo o povo de Israel. A partir de agora, a partir do final ali do capítulo 11, a guerra que haveria seria de cada tribo na sua possessão para possuir a terra que lhe fora dada. Mas não haveria mais a participação de todo o povo das 12 tribos juntas para essa conquista. Né? Então, no capítulo 14, começa a distribuição da terra de Canaã por sortes.
E ali é que nós temos o começo dessa distribuição pela tribo de Judá. E aí, então, Caleb vem a Josué em Gilgal. E aí ele pede a Josué que lhe desse Hebrom como herança. Ele faz esse pedido. Tá? Lembre-se que lá em Números 13, especificamente Números 13, 22, nós não vamos ler lá, eu só estou dando o texto para os irmãos se localizarem. Os espias passaram por Hebrom. Né? Os espias estavam espiando a terra, né? Aqueles 12 espias que foram enviados, um de cada tribo, eles foram e eles passaram por Hebrom. Né? E o texto em Números 13, 22 nos diz que ali eles viram os 3 filhos de Anak, né? Aimã, Sesai e Talmai. Eles eram gigantes, descendentes dos gigantes. Né? Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que esses gigantes, né? Por exemplo, Golias, nós sabemos a altura de Golias, né? Que tinha 6 côvados de 1 palmo de altura, o que equivale a mais ou menos 2,90. Né? Vocês imaginem uma pessoa de 2,90, né? O tamanho dessa pessoa. Quando Caleb passou por Hebrom, ele também viu, que nem os outros espias, aquelas muralhas enormes, né, da cidade, e viu esses gigantes. Né? A menção dessas pessoas significa que eles entraram na cidade, que eles viram, eles se colocaram, né, ao lado daquelas pessoas. Né? Tanto eles encontraram esses gigantes que vocês lembram que os outros 10 vieram trazer o relato de que eles pareciam gafanhotos, né, diante daqueles homens dessa altura, de quase 3 metros. Né? Contudo, Caleb, quando passou por Hebrom, ele não pensou em gafanhotos. O que fascinou a Caleb foi aquela terra, aquela cidade, aquele lugar alto. Desde aquele momento em que Caleb passou por Hebrom, aquela terra se prendeu ao seu coração. Os 10 espias só olharam os gigantes e as muralhas. E, por causa disso, eles desanimaram o povo. Caleb e Josué mostraram outro espírito. O texto lá de Números, já capítulo 14, de 6 a 9, nos diz assim: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como o pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Isso é Números 14, de 6 a 9. Amados irmãos, aqui nós temos um princípio da fé. Caleb e Josué são homens de fé. E a sua fé é manifestada em princípios de vida. E quando eles dizem isso, eles estão demonstrando que as dificuldades que eles enfrentam são apenas aparentes. Quando nós estamos caminhando com o Senhor, andando no seu caminho e conquistando aquilo que Ele nos chamou para conquistar, nós podemos ter certeza. As dificuldades são apenas aparentes. Sim, há inimigos concretos, há gigantes, há muralhas, mas o seu amparo já foi removido pelo Senhor. Agora, esses inimigos se tornam pão para os filhos de Deus. Ou seja, a presença das adversidades na conquista de Canaã, ela significa situações que vão se tornar fortalecimento, vigor para nosso espírito,
nossa fé será fortalecida, seremos levantados em vigor espiritual. É assim que acontecem as coisas na guerra de Canaã. É preciso entender, contudo, irmãos, quando nós falamos em adversidades, nós não estamos falando aqui em qualquer adversidade. Nós não estamos falando dos nossos problemas pessoais, das nossas situações cotidianas que nos acontecem. Nós sabemos que é justo que levemos ao Senhor as nossas dificuldades pessoais, familiares, os nossos problemas. Sim, devemos levar ao Senhor, devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, com ações de graça. Nós devemos levar ao Senhor as nossas necessidades. Mas não confunda isso com Canaã. Dificuldades pessoais, situações, circunstâncias pessoais não são a guerra de Canaã. A guerra de Canaã está ligada a conquistar as riquezas de Cristo para o corpo de Cristo. É outra coisa. E isso está em outro nível. Nós não precisamos desprezar as coisas pessoais nossas, porque apareceram coisas que são espiritualmente de um nível superior. Não, mas nós devemos colocar cada uma no seu lugar. Não confunda os seus problemas pessoais, as suas situações e circunstâncias com a guerra de Canaã. A guerra de Canaã é um chamado. Nós devemos entrar nessa guerra. Se nós entrarmos nessa guerra, nós vamos descobrir que os problemas pessoais começam a se resolver, porque nós estamos contando com aquele que nos quer ocupados com os problemas do seu reino, do seu propósito eterno. Esse é o princípio de fé observado por Caleb e por Josué. Nós sabemos que quando Caleb voltou da jornada dos espias, aquele momento em que houve a incredulidade, em que o povo não creu na promessa de Deus e falou em levantar um capitão para voltar para o Egito, e Deus o mandou de volta o seu povo para o deserto. Nós sabemos que aquele deve ter sido um momento de grande frustração para Caleb e para Josué. E agora, naqueles 40 anos, na verdade, ali de Cades Barneia até a entrada em Canaã de novo, foram 38 anos, porque eles levaram 2 anos, mais ou menos, da saída do Egito até o tempo no Sinai e depois a chegada de novo a Cades Barneia, lá no norte do Sinai. Então, eu não sei qual foi o desafio maior para Caleb. Se foi enfrentar a incredulidade dos 10 espias, naquele momento quando ele deu seu testemunho, ou suportar 38 anos de deserto por causa da incredulidade do restante do povo de Israel. Mas foi realmente uma provação muito grande, na qual a fé de Caleb e de Josué foi aperfeiçoada. Finalmente, Caleb entrou na terra. E por 7 anos, Caleb lutou ao lado de Josué naquelas guerras de conquista. Agora, neste momento aqui que nós estamos abordando em Josué capítulo 14, é o momento da distribuição da terra. E aí, Caleb pede Hebrom a Josué. E Caleb menciona uma promessa que Moisés havia feito a Caleb, que Josué certamente conhecia. É óbvio que Josué concede Hebrom para Caleb. Alguém mais atento, que está lendo Josué à medida que estamos estudando, poderá dizer o seguinte: puxa vida, lá no capítulo 10, nós vimos que Hebrom já havia sido conquistada. Veja lá no capítulo 10, versículos 36 e 37, né? A campanha do sul. Né? Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela e a tomaram.
e aferiram a espada, tanto ao seu rei, como a todas as suas cidades e todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então, aqui nós vemos que Josué, e todo Israel com ele, né, pelejaram contra Hebron e a tomaram e a feriram a espada. Né? Então, como é que aqui nós vemos, em Josué 14, que Caleb pede Hebron a Josué? Ou seja, quando, no versículo 12 do capítulo 14, Caleb pede: agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Mas como assim? A cidade já havia sido conquistada por todo o povo de Israel. Só que aqui nós precisamos entender um pouquinho mais. Muitas pessoas dizem: olha, a Bíblia se contradiz aqui, ó, já conquistou e aqui está... Não. Acontece o seguinte: na campanha, as campanhas de Josué, Josué e todo o povo de Israel conquistaram todas aquelas cidades e eliminaram todos os seus habitantes. Então, eles chegaram a Hebron e destruíram a Hebron e eliminaram todos os habitantes que estavam na cidade e em algumas cidades ao redor. Né? Mas essa campanha de Josué, ela não tinha a intenção de ocupar a terra. Eles não podiam ocupar a terra, porque eles estavam funcionando como um exército das tribos como um todo. Então, Josué não iria conquistar uma cidade e deixar alguns soldados ali dentro. Em seguida, na próxima cidade, deixar mais soldados ali. Não, essa não era uma guerra de ocupação. A intenção dessa guerra era quebrar a estrutura de defesa desses cananeus. Mas a ocupação, ela viria depois, quando as terras seriam distribuídas. Nós podemos ver que depois que essas 7 cidades são enfrentadas e vencidas, todo o povo de Israel voltou a Gilgal, aonde estavam as mulheres, as crianças e os mais idosos. Mas todo Israel estava ocupado na guerra. Ninguém ficava naqueles lugares conquistados para ocupá-los. Isso viria depois. Uma vez que os israelitas voltaram a Gilgal, o que aconteceu? Alguns fugitivos, alguns que haviam fugido da cidade antes da chegada do exército de Israel, eles retornaram. Então, muito tempo depois, haviam passado já alguns anos, quando as terras foram repartidas, cada tribo teria que voltar e terminar de eliminar os adversários e destruir as cidades que, porventura, tivessem sido ocupadas de novo. Mas seria um trabalho muito menos sério, muito menos duro do que havia sido na guerra em que todo o povo havia participado. Então, o que nós notamos aqui no capítulo 14 é que Hebron foi reocupada por habitantes que conseguiram fugir. Curioso, entre estes estavam os 3 filhos de Anak, os gigantes Sesai, Aimã e Talmai. Porque Caleb diz: o Senhor porventura será comigo para os desapossar, os Anaquins. Caleb sabia que eles não estavam lá. Caleb estava com Josué na primeira vez, lá no capítulo 10, quando Hebron havia sido vencida. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma coisa. Esses 3 gigantes, eles provavelmente eram gigantes muito de tamanho, porque eles fugiram da cidade. Agora estavam de volta. Eles haviam fugido do povo de Israel, de Josué. E provavelmente eles só tinham tamanho mesmo. Agora Caleb volta a Hebron e os elimina. E ele toma posse daquela cidade
como sua herança. Veja a atitude de Caleb, porque essa atitude é muito importante em relação à nossa posição hoje em dia, com relação a tomar posse da terra de Canaã nos dias do Novo Testamento. A promessa de Canaã cativou a Caleb desde o Egito. Vocês sabem que aos 40 ele foi espiar a terra. Isso significa que 2 anos antes, com 38, ele saiu do Egito. Com 38, ele cruzou o Mar Vermelho. Ele foi sabendo que havia uma terra a conquistar. Ele foi, então, espiar essa terra, cheio de fé, e voltou cheio de fé. Ele queria conquistar aquela terra. Mas dentro de toda aquela terra, uma cidade, um lugar em especial, a cidade de Hebrom, cativou seu coração. Hebrom se tornou a ambição, o alvo de Caleb. Caleb, no entanto, não era individualista, não era egoísta. Ele participou de toda a campanha, junto com o povo de Deus. Foram 7 anos, nós já falamos, de guerra. Né? Caleb participou desses 7 anos, né, como integrante da tribo de Judá, com todas as demais tribos de Israel. Quando ele, junto com Josué e todo o povo, conquistou Hebrom, né, lá no capítulo 10, isso nos é contado, Caleb estava ali. Quando a cidade foi conquistada, deve ter passado na cabeça de Caleb o desejo de já se acomodar por lá. O desejo de, quem sabe, chamar a família lá em Gilgal, lá perto de Jericó, para que viessem e ele já ficasse por lá. Pense bem, Caleb já tinha 85 anos. Ele havia perseverado na fé, ele havia esperado tanto. Mas Caleb não era homem de apressar o tempo de Deus. Ele sabia que ainda não era hora de deixar o exército dos filhos de Israel. Era preciso completar a campanha militar em toda a terra de Canaã, para que todos os filhos de Israel, todas as tribos, pudessem ter a sua herança. Esse era o caráter e o coração de Caleb. Possa esse ser o nosso coração hoje também. A pergunta é, meus irmãos, quais são os nossos alvos de vida? Quais os desejos que nós acalentamos no coração? Quais são as nossas maiores expectativas? Será que as nossas expectativas e propósitos estão alinhados com o propósito de Deus? Será que o desejo do nosso coração está com o povo de Deus e com a conquista do que Deus tem preparado para o seu povo? Será que nós, como Caleb, estamos preparados a pedir para o Senhor a nossa Hebrom, a nossa porção? Lembre-se que ainda tem gigantes lá. Mas antes de pedir Hebrom, temos que nos perguntar, será que já lutamos pela herança comum do povo de Deus? De nossos irmãos e nossas irmãs? Possa o nosso coração ser como o de Caleb, que lutou até o fim, para que todo o povo tivesse a sua herança. E então, reivindicou a cidade que ele tinha no coração e que Moisés lhe havia prometido. Precisamos do espírito de Caleb hoje, meus irmãos. Precisamos olhar para as regiões celestiais, para esse lugar onde estamos, onde fomos assentados pelo Senhor, para esse lugar onde somos chamados a desfrutar, explorar as riquezas de Cristo e batalhar para conquistar as conquistas de Cristo para seu povo, sua igreja. Precisamos deste espírito de Caleb. Que o Senhor nos levante dessa forma hoje,
para que ele tenha hoje aquilo que ele deseja na sua igreja. O nome original de Hebron era Kiriat Arba. Vocês viram no texto, né, que Josué 14:15 diz: dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Então, aqui nós vemos que o nome Kiriat Arba é o nome antigo da cidade. Esse nome significa cidade dos quatro. Kiriat, né? Cidade, né? Arba, quatro. Cidade dos quatro ou cidade em quatro partes. Esse é o significado de Kiriat Arba. O nome antigo da cidade, ele implica uma divisão interna. Contudo, a palavra Hebron, o nome novo da cidade, quer dizer lugar de ajuntamento, lugar de aliança. A palavra Hebron, ela vem do verbo hebraico abar, que significa juntar, reunir, formar uma equipe ou associação. Hebron é o lugar da comunhão entre os irmãos. Portanto, nós notamos uma oposição entre o nome antigo, que é um nome que implica uma divisão, um fracionamento em quatro partes, e o nome novo, que fala em reunir, juntar. Kiriat Arba, cidade dos quatro. 4 na Bíblia é o número do mundo, segundo alguns irmãos que estudam os números na palavra de Deus. Isso aqui não é superstição, isso é fruto de estudo de fatos na Bíblia associados a números que nos permitem fazer essa associação. E os irmãos que estudam a numerologia bíblica, eles ligam os números a esses fatos. Então, 4, se você lembrar dos 4 impérios mundiais de Daniel, né? Ou seja, esse mundo foi governado por 4 impérios mundiais, e no fim dos tempos, segundo muitos autores dizem, esses 4 impérios se levantarão novamente, né? Então, preste atenção nos nossos dias, né, a respeito desse assunto. Mas 4 impérios mundiais, a estátua do sonho de Nabucodonosor tinha 4 materiais diferentes, cada um significando um desses impérios. E o sonho de Daniel, né, no capítulo 7, fala de 4 animais ou bestas, ilustrando os mesmos impérios, os impérios deste mundo, tanto do passado como aqueles que virão. Tá? Então, o 4 fala do mundo e da organização desses impérios mundiais. Mas nós temos outro fato interessante relacionado à igreja, em que o número 4 aparece, que é a igreja de Corinto, ilustrada lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 11 a 12. Ali nós lembramos que a igreja em Corinto estava dividida em 4 partidos, né? Esses partidos eram os partidos de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo. Não que estes homens tivessem formado partidos de modo algum, mas, pelo contrário, pessoas inventaram ênfases para dividir a Assembleia em 4 grupos, dando a essas pessoas um nome. E ainda havia, além dos de Paulo, Apolo e Cefas, haviam aqueles que provavelmente se consideravam espirituais acima dos outros e que diziam que eram de Cristo, né? Então, nós vemos as divisões na igreja. E aqui a igreja se parece com Kiriat Arba, uma cidade em 4 partes, e não Hebron, que é o desejo de Deus, a cidade do ajuntamento, da aliança, da comunhão entre os irmãos. Então, notamos através disso, irmãos, que
existem principados e potestades das trevas que querem impedir a comunhão entre os filhos de Deus. Elas querem, de toda forma, conseguir que estejamos divididos, que estejamos separados, ou que estejamos indiferentes, sem qualquer preocupação em experimentar a verdadeira comunhão. Conquistar Hebrom significa vencer essas potestades que nos provocam, que nos distraem, que nos desviam e, desse modo, impedem a comunhão dos irmãos juntos em Hebrom. Este é o verdadeiro combate espiritual dos nossos dias. Amados irmãos, muitos pensam em combate espiritual como um combate contra as potestades da prostituição, da imoralidade, da violência, da vaidade, do consumismo, da doença, da feitiçaria. E, de fato, estas e muitas outras são potestades verdadeiras. E elas devem ser enfrentadas em oração. Elas devem ser discernidas, reconhecidas e devem ser enfrentadas. Sim. Nós devemos discernir que nos dias em que nós vivemos, na nossa sociedade, no nosso contexto de vida, estas coisas, elas não são apenas problemas humanos, problemas sociais, mas são, acima de tudo, questões espirituais. No entanto, precisamos lembrar de algo. Quando tratamos de Canaã, nós estamos em outro nível. Já falamos a respeito de não confundir problemas pessoais com as batalhas de Canaã. As batalhas de Canaã são batalhas em relação ao propósito de Deus e são batalhas de conquistas para o povo de Deus. Riquezas espirituais para a coletividade do povo de Deus. Essas são as batalhas de Canaã. E quando nós estamos enfrentando principados e potestades, em primeiro lugar, não são essas coisas negativas que existem, que nós já mencionamos, mas estamos lidando diretamente com o desejo de Deus, com a sua vontade, com o seu propósito eterno, com aquilo que Deus deseja alcançar no seu povo terreno, no meio da sua igreja. Isso, meus irmãos, é algo incomparavelmente superior. E há um combate muito mais intenso. Sem dúvida que se nós orarmos contra a imoralidade, contra a violência, contra a corrupção, nós vamos verificar que há potestades envolvidas. Mas quando nós estamos lutando em relação ao que Deus tem para o seu povo em Canaã, as riquezas de Cristo que precisam ser conquistadas para o povo de Deus, nós vamos ver que isso é muito mais elevado e que, em torno disso, existe uma batalha muito mais feroz. Por causa disso, é muito importante conquistar Hebrom e entrar na experiência da verdadeira comunhão. Será que nós sabemos ter comunhão? O que é ter comunhão? Comunhão, irmãos, é compartilhar Cristo de forma simples, mas viva, repartindo a Ele com os demais e recebendo Ele dos demais. Comunhão não é compartilhar nossas opiniões, nossos juízos. É repartir com os irmãos aquilo que o Senhor tem sido para nós na nossa caminhada diária. Infelizmente, nós ainda somos muito pobres nesse repartir de Cristo. Seguidamente, quando nós estamos com os irmãos,
nós falamos de trivialidades, de coisas mundanas, às vezes até de futebol, de moda, mas temos tanta dificuldade de repartir Cristo uns com os outros. Meus amados, não é proibido, significa que Hebron segue fechada, com seus gigantes lá dentro. Portanto, se necessário, comece com futebol, com moda, qualquer outra coisa, mas fique naquela expectativa do Espírito Santo pela oportunidade de entrar nos assuntos celestiais. Isso é comunhão. Lembre-se, irmão, falar da Bíblia não quer dizer que estejamos tendo comunhão. Ter a Bíblia como assunto, ter a história da igreja de Israel, ter profecias como assunto, não quer dizer necessariamente que estejamos tendo comunhão. Ter assuntos espirituais não é necessariamente ter comunhão. Claro, é muito bom que a Bíblia seja o nosso tema de conversa, que é verdade que tem muitos que gostam de falar das coisas da Bíblia, mas a questão é, será que estamos repartindo Cristo ao falar da Bíblia? Será que estamos atentos às necessidades de quem nos ouve ao falar da Bíblia? Muitas vezes, o gigante de Hebron, os filhos de Anak, somos nós mesmos. Nós somos como que gigantes para os irmãos. O nosso eu é tão grande e somos tão centrados em nós mesmos que não há espaço para ter comunhão. Muitos de nós sabem falar, mas não sabem ouvir. Muitas vezes nos falta interesse nas outras pessoas. Queremos ser supridos, queremos ser ouvidos, mas não estamos tão dispostos a ouvir e entender aos outros, a identificar suas necessidades e usar o tempo de comunhão para ajudar a suprir essas necessidades. Que o Senhor possa nos fazer pequenos, agregadores, atrativos aos outros, prontos e pacientes para ouvir, cuidadosos no falar, falando pelo Senhor, com as palavras que Ele nos dá. Lembre-se de que há uma batalha em torno de Hebron contra principados e potestades. Não pense que ter comunhão é uma coisa fácil. Não pense que ter comunhão é só marcar um encontro. Não. Se você quer ter comunhão de verdade, ore, prepare o seu coração. Entesoure as oportunidades que você tem de estar com irmãos e irmãs, para que nesse momento em que você estiver com eles, Hebron seja real e haja aliança, união, comunhão uns com os outros. Caleb escolheu Hebron e recebeu essa cidade como herança. Se nós formos um pouquinho mais para o final do livro, em Josué 20, no versículo 7, nós notamos que Hebron foi escolhida como uma das cidades de refúgio para aqueles assassinos que mataram sem ter a intenção de matar. Essas pessoas, então, se refugiavam nessas cidades, né? E lá elas não podiam ser alvo do vingador de sangue. No capítulo seguinte de Josué 21, capítulo 21, versículos de 11 a 13, nós vemos algo mais. Hebron foi dada para a residência dos levitas. Aquelas cidades que foram dadas para os levitas, né?
Os levitas não tinham campo, né? Eles não tinham terra, né? Mas eles receberam algumas cidades aonde eles poderiam morar. Hebrom foi dada como residência dos levitas. E mais especialmente, dentre os filhos de Levi, Hebrom foi dada para os filhos de Arão, os filhos dos sacerdotes. Se você olhar para esses dois fatos sem pensar muito, você vai achar que Caleb foi prejudicado. Puxa vida, se alguém merecia ter a herança que queria, deveria ser Caleb e Josué, né? Ele escolheu a sua cidade. E agora nós vemos que, na sequência, a cidade de Caleb vira cidade de refúgio, né? Ou seja, uma cidade escolhida para receber pessoas com problemas, pessoas que precisam ser acolhidas, porque elas mataram alguém, elas estão em perseguição, elas precisam ser abrigadas, precisam ser restauradas. Logo em seguida, a cidade de Caleb é escolhida para ser ocupada por outra tribo. Puxa vida! Será que Caleb foi prejudicado? Não, irmãos. Eu creio que isso que aconteceu foi provisão de Deus para com Caleb. Caleb escolheu o lugar da comunhão. Escolheu o lugar do ajuntamento dos santos. Agora, na sequência, para lá foram direcionados aqueles com necessidade de acolhimento e restauração. E para lá também foram direcionados os sacerdotes. Dentre os levitas, aqueles mais envolvidos com a vida espiritual de Israel. E assim, Caleb poderia viver em comunhão com eles, em Hebrom. Que maravilha! O Senhor juntou em Hebrom aquele grupo para comunhão. Por isso, irmãos, procuremos uns aos outros. Não vivamos sozinhos. Busquemos ajuda. E também busquemos ser de ajuda uns aos outros. Sejamos companheiros uns dos outros. Este é o espírito de Hebrom, lugar de comunhão dos santos. Essa é a conquista de Kiriat Arba, a cidade de Hebrom. A segunda cidade, ou a última da campanha do sul, é Debir. Deixa eu só mostrar aqui para os irmãos. Aqui, mostrar uma imagem. Tá. Aqui. Uma imagem que os irmãos já viram, mas que não custa... Epa. Não. Tá. Os irmãos estão vendo o mapa? Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Os irmãos conseguem ver o meu mouse aqui? O mouse não aparece? Não, Antônio? Não? Tá, então parei um pouquinho. Vamos fazer aqui uma coisa. Se eu consigo de novo aqui. Ok, a apresentação. Tá aparecendo o mapa? Não? Não. Não. Tá, então parei, vamos montar de novo aqui. Os recursos eletrônicos, eles nem sempre são as coisas mais fáceis da gente, mas vamos conseguir. Vamos conseguir aqui. Vou apresentar aqui mesmo no... Apresentar aqui mesmo sem usar a tela. Tá. Aqui dá para ver a minha
Sim. Tá. Então, aqui os irmãos podem ver aquilo que nós já tínhamos mostrado, a batalha aqui em Gibeon, os reis que fugiram aqui, né? E as cidades que Israel foi conquistando. As duas últimas cidades, então vocês estão vendo aqui, ó, Maquedá, Laquis, Libna, Eglon, tá? Então, aqui nós temos aquelas cidades, e, por fim, aqui as duas últimas cidades, ó, Hebron e Debir. Tá? Debir é a cidade mais ao sul, mas ela está relativamente próxima de Hebron. Tá? Então, era só isso, na verdade. E aqui a gente já volta para o normal. Expulsou, versículo 14, Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então, Josué 15, 14 nos mostra que Calebe conquistou Hebron, né? Expulsou os últimos refugiados que haviam retornado à cidade e tomou a cidade, inclusive matou aqueles 3 gigantes, né? No texto de Josué somente diz expulsou, mas se nós lermos lá em Juízes, no capítulo 1, nós vemos que ele os feriu, ou seja, os matou. Em seguida, no versículo 15, nós vemos que Calebe subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Então, aqui nós vemos que, após tomar Hebron, Calebe subiu até Debir, a próxima cidade. Como um conquistador, apesar de ter já 85 anos, Calebe simplesmente poderia ir adiante e conquistar essa cidade, como já havia feito muitas vezes antes. Mas perceba aqui a sabedoria espiritual de Calebe. Calebe não quis conquistar tudo sozinho. Calebe ele resistiu àquela tentação que nós todos temos, né? Quando nós aprendemos a fazer alguma coisa, quando nós fazemos algo bem, nós temos a séria tendência de nos tornar exclusivistas. Só nós fazemos aquilo, só nós sabemos fazer isso direito. E nós temos muita dificuldade em ensinar outros, em permitir que outros participem de vitórias, de conquistas naquilo que nós sabemos fazer. No entanto, Calebe aqui fez como o próprio Deus faz conosco. Deus sempre arranja uma forma, irmãos, de compartilhar suas conquistas conosco. Deus não precisa da nossa cooperação. Deus não tem a menor necessidade de que nós participemos. Mas Ele na sua sabedoria, Ele concebeu uma forma de nos colocar no seu propósito e de nos fazer participar desse propósito. E essa é a sua glória. Ele não faz sozinho. Ele, ao final do processo, ele pode dizer: meus filhos participaram ativamente do que eu fiz. Essa é a glória de Deus. Então, aqui, Calebe foi movido pelo mesmo Espírito. Ele deu lugar para que outros viessem e conquistassem Debir, a cidade de Debir. Mas não foi somente isso. Calebe tinha uma filha. Ele queria casar sua filha. Sua filha chamava-se Axa. E ele usou a conquista de Debir para conseguir um esposo para a sua filha. Calebe desejava que seu genro fosse um vencedor como ele. Calebe queria que a sua esposa se casasse com um conquistador na terra de Canaã. Por isso ele colocou esse desafio. Alguns autores dizem que Axa e Otniel talvez já se conhecessem, porque eles eram primos, né? E talvez já houvesse alguma coisa assim entre eles. Otniel, ele tomou a cidade de Debir. E nós sabemos quão corajoso ele era, porque mais tarde ele foi juiz e libertador de Israel. Leia lá no livro de Juízes e você vai ver Otniel como um dos primeiros juízes de Israel. O Senhor levantou Otniel
o sobrinho de Caleb, neste desafio que ele lançou. Quem conquistar Debir, eu lhe darei a minha filha Axa como mulher. Irmãos, eu fico pensando, será que nós, pais e mães, já pensamos nessas qualidades para os esposos ou esposas dos nossos filhos? Será que nós oramos e pedimos isso do Senhor? Que minha filha case com um conquistador, que meu filho case com uma conquistadora. Esse é o chamamento do Senhor para nós em Canaã hoje, conquistar. O nome antigo de Debir era Kiriat Sefer. Kiriat Sefer significa cidade do livro ou cidade do registro. Talvez Kiriat Sefer fosse um lugar de erudição, um lugar de arquivos. Nós não sabemos. E quanto ao nome novo, Debir, o que significa Debir? Debir significa o lugar da palavra. A palavra Debir, ela vem do substantivo dabar, que em hebraico corresponde ao termo logos, no grego do Novo Testamento. Ou seja, dabar está ligado à palavra declarada por Deus, a palavra escrita eternamente, a palavra registrada, que precisamos entesourar nos nossos corações. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o Logos de Cristo. É isso que nos é recomendado lá em Colossenses. Então, Debir é o lugar do Logos, é o lugar da palavra. Que maravilha isso, né, irmãos? Em Canaã há um lugar, que é o lugar da palavra. Kiriat Sefer é uma potestade que deseja apartar o povo de Deus da sua palavra eterna. Irmãos, pensem no quanto essa palavra, a Bíblia, foi aprisionada ao longo da história humana. O quanto a Igreja de Roma aprisionou essa palavra. Por quantos séculos ela foi proibida de ser traduzida na língua dos povos? Nas línguas que os povos poderiam ler? Quanto ela foi proibida de ser copiada, de ser publicada, de sequer ser lida nas igrejas, onde ela só estava disponível em latim. Uma língua que raríssimas pessoas podiam ler. Quantos irmãos morreram ao longo dos séculos por causa da palavra de Deus? Porque ousaram traduzi-la, porque ousaram copiá-la e divulgá-la. Quantos irmãos na Idade Média? Após muitos mártires, no século XVI, Lutero quebrou com essas cadeias ao traduzir a Bíblia para o alemão. E logo, a Bíblia apareceu traduzida em muitas línguas. Graças a Deus por isso. No século XVIII e XIX, muitos missionários espalharam a palavra de Deus em milhares de línguas, viajando para nações onde não tinham nenhum conforto, longe de seus familiares, longe da sua cultura, longe de tudo, para aprender a língua dos povos distantes e traduzir a palavra de Deus, de modo que ela estivesse disponível para a salvação e edificação de muitos. Isso aconteceu no século XVIII e XIX, o movimento missionário. Graças a Deus por isso. Desse modo, Kiriat Sefer foi destruída e Debir foi manifestada. Hoje, a situação é diferente. Hoje, meus irmãos, nós temos tantas Bíblias.
Hoje nós temos Bíblias em vídeo, Bíblias em áudio, Bíblias em texto, traduções, versões para criança, para adulto, letra gigante. Temos Bíblias comentadas, Bíblias com notas, Bíblias com introduções, Bíblias com mapas. Tantos comentários bíblicos, enciclopédias, dicionários, tanto material bíblico à disposição, tantos recursos e meios virtuais. No entanto, muitos no povo de Deus não têm tempo, não têm paciência para se dedicar à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Hoje, nós não sabemos o que é parar, nos apartar e ler a palavra de Deus. Meditar, nos aquietarmos e concentrarmos-nos numa porção para meditarmos, anotando, registrando as impressões que vêm ao coração. Não conseguimos memorizar. Não é porque não tenhamos capacidade, é porque a nossa mente está tão cheia de coisas e se enche de tantas coisas a cada dia que não sobra espaço para a memorização da palavra de Deus. Por causa disso, muitos de nós, somos tão mundanos e superficiais na nossa fé. Somos tão volúveis a todo vento de doutrina, somos tão frágeis e expostos a todas as formas de ansiedades e temores e sentimentos. Tantas vezes substituímos a Bíblia por teologia, por filosofia, ou mesmo por política. A palavra de Deus, apesar dos recursos que nós temos, está aprisionada, pois a potestade de Kiriat Sefer ainda opera. Precisamos nos apossar de Debir, o lugar da palavra, e entrar na experiência de Debir. Debir é o lugar da palavra de Deus. É o lugar em que essa palavra tem autoridade no meio do povo de Deus. E isso precisa ser restaurado. Os filhos de Deus, eles devem ser ricos na leitura, no estudo, na meditação, na memorização, para que as riquezas de Cristo em sua palavra sejam compartilhadas e experimentadas uns para com os outros. O lugar onde isso acontece se chama Debir, o lugar da palavra. Por isso, irmãos, estamos nessa guerra de conquista em Canaã. Hoje vimos o lugar da comunhão, o lugar aonde o povo de Deus se reúne e todos estão juntos para repartir de Cristo uns com os outros. Esse é o lugar da comunhão. E vimos também o lugar da palavra, aonde o povo de Deus se apropria da riqueza de Cristo na sua palavra, para compartilhar essa riqueza uns com os outros. Quando Hebrom e Debir são conquistadas e experimentadas, nós passamos a conhecer um pouco mais das insondáveis riquezas de Cristo, que estão nessas regiões celestiais que devemos explorar. Que o Senhor nos abençoe e nos permita realmente continuar caminhando na terra de Canaã, possuindo todas essas riquezas, enfrentando essas potestades. Meus irmãos, esses gigantes não são mais nada. Eles se tornaram covardes. Retirou-se-lhes o sustento. Eles agora são nosso alimento. Que o Senhor nos anime o coração e que antes da sua vinda ele possa ter aquela igreja gloriosa que experimenta as riquezas de Canaã e compartilha entre si dessas riquezas para a edificação
e testemunho neste mundo de que Ele está aqui no meio da sua casa. Vamos orar. Amado Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, nós queremos te dizer que, após estudarmos estas coisas no livro de Josué, o nosso desejo é realmente, Senhor, conquistarmos tudo que tu tens nos dado para conquistar. Obrigado, Senhor. Sabemos que estas coisas elas não nos foram simplesmente dadas, mas tu nos chama a conquistar, a batalhar junto contigo, para que a tua igreja manifeste estas riquezas. Então, Senhor, sê conosco, nos conduz, nos dirige, para que individualmente possamos caminhar e também corporativamente, junto aos irmãos e irmãs, possamos caminhar nesse sentido, Senhor, de possuir a nossa possessão, te dar a tua herança e dessa forma experimentar essas riquezas de Cristo. Ó Pai, nós confiamos em Ti e oramos, entregando-nos nas Tuas mãos para que Tu nos conduzas nesse caminho, no nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus. Amém.